Olá, a notícia está de volta com Renato Meirelles, presidente do Data Popular. Renato, vamos continuar falando aqui dos impactos para a eleição presidencial do ano que vem. Queria uma avaliação sua sobre o Eduardo Campos. No Datafolha, ele ficou mais ou menos onde estava, ele não é muito conhecido. Ele é governador de Pernambuco, é do PSB, é aliado da presidente Dilma, andou ensaiando uma candidatura, estava distante, agora na hora da crise já ajudou a socorreu inclusive na ideia do plebiscito. Qual é a sua avaliação sobre a chance do Eduardo Campos? Olha, o Eduardo Campos tem dois grandes desafios para se consolidar como uma boa alternativa. O desafio do financiamento de campanha, então efetivamente é conseguir ter um grupo de apoiadores financeiros e rapidamente se tornar conhecido nisso. Se ele conseguir fazer isso, ele sim pode ser a solução do futuro e não a solução da discussão do legado, ou seja, alguém que saia da briga PT e PSDB que tem liderado aí as últimas 5 eleições presidenciais. O Duda Mendonça, que é publicitário, falou: o Eduardo Campos é um novo, daí ele poder crescer. Ele é o novo, falta convencer as pessoas que ele efetivamente ele pode ser o novo. E para isso ele precisa ser conhecido e para isso ele precisa ter um conjunto de propostas que dialoguem com essa nova realidade das ruas. Numa situação imaginária de uma Marina Silva, vice do Eduardo Campos, com a Marina Silva não podendo ser candidata a presidente porque não foi aprovado a construção da rede do seu novo partido, o que ia tornar uma maior vítima do status quo que está aí, isso seria uma candidatura muito forte. Você acha que uma chapa Eduardo-Marina forte? A Marina vindo como vítima, porque não pôde ser lançado porque os políticos tradicionais que estão aí não apoiaram a criação do novo partido. O Eduardo com uma promessa de uma grande forma de representação, uma grande mudança na forma de representação popular. Convidasse a Marina para liderar esse movimento, isso se tornaria uma candidatura de terceira via muito forte. Agora, como é que faz? Porque a Marina está lá na frente dele nas pesquisas. O João que está ali, não está liderando, mas está quase no calcanhar da Dilma ali, que é a Marina. Vai vir para ficar debaixo do Eduardo Campos na chapa? Não é complicado politicamente isso? Acho muito complicado politicamente, mas se ela não puder ser candidata à presidência da República e o povo entender que ela não pôde ser candidata porque os políticos que estão aí não deixaram ela ser candidata, pode ser uma boa saída para Ela turbinar um projeto. Ela turbinar um projeto de efetiva mudança política que está acontecendo no Brasil. Eu acho bem provável esse cenário, mas na construção desse cenário seria uma candidatura efetivamente muito forte. Renato, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, já disse que não tem vontade de ser candidato a presidente, tem tido posições firmes nesse sentido. Só que ele tem um capital político alto, né? Ele, nas passeatas, ele aparece como herói no Datafolha, feito no dia de uma manifestação em São Paulo, no público da manifestação, ele bateu a Marina e a Dilma, ele teve 30%, a Marina ficou na casa dos 20%, a Dilma na casa lá dos 10%. O Joaquim Barbosa, se fosse um candidato, podia ser essa terceira via com sucesso? Olha, é muito interessante para responder isso, entender um pouco sobre a figura mítica do presidente Joaquim Barbosa. E nós estamos falando aí do ponto de vista simbólico. Assim. Todo mundo sabe que ele é o primeiro presidente negro, do primeiro membro negro do Supremo Tribunal Federal, virou presidente do Supremo Tribunal Federal, foi indicação do presidente Lula. Mas, do ponto de vista mítico, ele representa um conjunto de valores que dialogam com os valores das manifestações. Eu vou dizer alguns deles. Primeiro, o valor do mérito. Ele não teve uma infância muito fácil, ele cresceu pelo próprio mérito, estudou muito e conseguiu chegar lá. O segundo é um valor de ter opinião firme e forte. Goste ou não, ele tem. Goste ou não, quando se concorda ou quando não se concorda com a opinião dele, ele não tem muitas papas nas línguas e no momento de revolta, não ter papas na língua passa a ser algo positivo para essa camada da população. E 3, ele representou, como relator no primeiro momento e agora como presidente do Supremo Tribunal Federal, a maior mudança de paradigma sobre a questão da corrupção no Brasil. Eu não estou nem entrando no mérito do mensalão, estou dizendo que simbolicamente significou o maior rigor no combate à corrupção. O maior rigor ao combate da corrupção. Dele. Essa é a imagem que ele construiu. E isso dialoga em tudo com a manifestação, as manifestações que estão acontecendo na passeata. Então ele seria muito forte. Ele seria muito forte hoje enquanto mito.
O processo eleitoral, a gente não pode esquecer que é um processo de debate constante. Tem um corredor polonês ali para atravessar as contradições. As pessoas têm que explorar a fundo essas contradições. Por isso que uma coisa é avaliar um mito num cenário de mais de um ano da eleição presidencial, outra coisa é avaliar como eles saíam no momento de crise. Voltando ao exemplo do nosso programa passado, o que foi o russomano, num cenário. Assim, você representa algo diferente do que está aí, representa um defensor dos serviços públicos, de uma melhor eficiência, mas no corredor polonês da eleição, o quanto que isso para em pé ou não para em pé, e desculpa, nenhum analista tem condições de dizer isso de antemão. Isso só vai acontecer na hora do corredor polonês. E para a gente fazer uma avaliação também sobre o ex-presidente Lula, você vê espaço para um volta a Lula? Ou seja, não seria muito complicado, ainda que a presidente Dilma, digamos, vá lá, ficasse numa situação complicada, o Datafolha já mostra que ela não venceria mais no primeiro turno, já é cenário de segundo turno. O Lula é um candidato mais forte. Você vê espaço para um volta a Lula? Olha, quando a gente vai olhar os números do Datafolha sobre a queda da popularidade, além da queda, o que mais me assusta é que na região sudeste, né, o ruim passou o bom. Né? Então, no Brasil o ruim não passou o bom, mas na região sudeste o ruim passou o bom. E não é a região sudeste, em especial São Paulo, não é o forte do presidente Lula. São Paulo sempre foi o presidente Dilma teve mais inserção em São Paulo do que... No principal colégio eleitoral do país. No principal colégio, eu estou falando do Estado. São Paulo tem um pouco mais forte, o Haddad pode cumprir um certo papel para isso, mas para isso. Então, o que a gente tem visto é que por parte da militância tradicional da esquerda, um certo sentimento de que eu gostaria que o presidente Lula voltasse. Quando você pega para as pessoas das classes D e E, gostariam que o presidente Lula voltasse. A gente discutia os índices de popularidade, outro momento, numa mesa de analistas lá do Data Popular, a gente falou, a gente só vai saber a real força, por mais que a popularidade da Dilma naquele momento tivesse melhor do que a do presidente Lula na mesma época, a gente só vai saber a força efetiva eleitoral de cada um no momento de crise. Esse é o momento de crise, né? Agora, é muito complicado o presidente Lula voltar sem simplesmente com a presidente Dilma abrindo mão da candidatura da reeleição. Esse cenário só é viável com uma porta de saída para a presidente Dilma. Não acho que esse cenário vá acontecer sem uma porta de saída. Você acha que o mais provável é que ela seja candidata à reeleição? Hoje, eu acho mais provável que ela seja candidata à reeleição e no cenário atual ganharia. Você acha que ganharia? Ganharia. Tem uma preocupação muito objetiva. Não subestimem a capacidade da presidente Dilma Rousseff. Ela já mostrou em diferentes momentos que ela tem condições de saber lidar com essa questão. Agora, para isso a economia efetivamente vai ter... Por quê, Renato? Quais são as qualidades que você acha que ela tem para que seja um alerta para as pessoas não subestimarem a presidente Dilma? Por incrível que pareça, é o mesmo que em alguns momentos falam de defeito. Ela tem posição firme. E ter posição firme é uma qualidade. Ter chamado para ela a responsabilidade por querer, de alguma forma, ajudar a resolver isso, é um mérito, porque a popularidade dela despencou. Mas ninguém sabe se não teria despencado ainda mais se ela não tivesse feito o movimento. Isso está muito no calor também, a gente tem que esperar as próximas pesquisas, claro. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser uma febre conjuntural. Então, essa é a diferença da tática para a questão mais estratégica da população brasileira. Eu imagino que tanto a oposição quanto a situação estão fazendo todas as pesquisas possíveis e imagináveis para conseguir entender qual é o melhor posicionamento nesse momento, mas eu não acho, não tenho nenhuma razão para acreditar que a presidente Dilma é carta fora do baralho, muito pelo contrário. Renato, a sua opinião sobre a cobertura da imprensa em geral, e depois eu queria que você avaliasse um pouco o papel que tem a TV, o rádio, os jornais impressos, mas em geral. Olha, sobre os protestos. Vamos entender, se a crise era uma crise de representatividade, também era uma crise contra o poder.
tão verdade quanto a terem agredido os manifestantes é ver todas as grandes emissoras tirando a sua bandeira do seu microfone. A imprensa teve dificuldade de trabalhar. A imprensa teve muita dificuldade. E pessoas, inclusive, como o Caco, que tem um histórico de ouvir os movimentos sociais, de ter um tipo Caco Barcelos, repórter da TV Globo. Repórter da TV Globo, né? que foi hostilizado. Que foi hostilizado. Mas, na verdade, ele carregou o brasão da emissora. A gente viu o carro da Record de Link foi queimado, o carro repórteres da Globo tiveram que tirar a identificação do microfone. Ou seja, o próprio pessoal da Rede TV, a gente foi para a cobertura ali, viu que tinha bastante risco, de vez em quando se afastava. Ou seja, não estava bom para a imprensa. Não estava bom para a imprensa. E não é só contra a emissora A, B ou C, é contra qualquer tipo que represente o poder que está estabelecido. Isso assustou, inclusive, a imprensa. Então, da mesma forma que a classe política ficou assustada, a imprensa ficou assustada. Qual foi o segundo momento? Da mesma forma em que a classe política passou a tentar pautar, de alguma forma, o movimento, a imprensa tentou pautar. A primeira coisa que a imprensa fez foi tentar dividir. Esses são os vândalos e os baderneiros, e esses são... a maioria pacífica e boa. A maioria pacífica boa. Né? E não é efetivamente verdade. Sim, você tinha baderneiros, você tem um conjunto de pessoas que acaba sendo um desserviço a manifestação que é boa para a democracia, que é boa para chacoalhar a classe política, mas também é verdade que você tem uma parcela maior das classes C e D na passeata que cresceu na violência, que a forma que conhece de se manifestar é violência. Eu não estou justificando, não. Claro. Sobre qualquer... depredar patrimônio público é autoflagelação. É a gente que paga aquilo, é como se ficar se chucoteando. Então, sobre nenhum aspecto é boa a questão da violência. Por outro lado, dá para entender. Não justifica, mas você entende. Não é simplesmente falar são baderneiros, são arruaceiros. É rasa a análise de falar que é maniqueísta. Completamente maniqueísta. E aí eles conseguiram ter um conjunto eles tiveram um movimento de começar a tentar pautar a reivindicação. Como é que a imprensa pauta a reivindicação? Mais jornais, mais TVs, os dois? Editando mais TVs do que jornal. O jornal ia para uma análise um pouco mais profunda e um pouco mais, acho que crítica do que a TV, mas é da natureza do meio jornal, não é por uma questão ideológica, é da natureza do meio jornal. Mas na edição você resolve qual é o cartaz que mais vai aparecer para isso, e você não teve um foco... Por exemplo, o cartaz da PEC 37 ficou muito em foco, né? O cartaz da PEC é um grande exemplo disso. Tanto que a maior parte das pessoas passaram depois que a televisão falou e deu a ênfase para a PEC. É muito legal quando você vê no Google Trends a procura do... O que é PEC? Bom, eu estava na rua, mas não sei o que é PEC. Agora eu já sei. Uma proposta de emenda constitucional, a 37, que mudava a Constituição para retirar poderes do Ministério Público e foi derrubada na última semana. Então, isso que o Renato pegou e falou, que o pessoal procurava saber. Procurava mais porque isso foi mais pautada pela imprensa do que pelas manifestações. É óbvio que a imprensa e que a televisão é uma grande caixa de ressonância. Isso volta. Agora, a gente viu poucas coberturas, por exemplo, das manifestações mais despolitizadas, no sentido em que falava o nome de um palavrão, de um político, em que falava fora Valdívia, que a gente encontrava na... O seu time lá, o Palmeiras, está na Série B. Tá lá o meu time. Você foi lá com cartaz assim, Palmeiras, volta para a Série A? Volta para a Série A. O que a gente está vendo, então, a imprensa tenta, de alguma forma, pautar isso. Agora, não estava bom, não estava fácil para a imprensa, não. A gente viu, e não é nenhuma nem duas emissoras, a inauguração de cobertura por prédio. Acho que a imprensa tem que refletir, ela tem que arejar também. Há muita crítica da imprensa, ela só reflete um lado, ela tem meio que uma pauta única. A imprensa tem que arejar, ter mais pluralidade. É um recado? Acho que o recado que fica é que os meios de comunicação de massa e unidirecional têm que aprender com a internet para ser bidirecional. Ou seja, não é simplesmente tá de lado A ou tá de lado B ou tomar partido, mas é acreditar que cada vez mais o debate passa a ser um valor do povo brasileiro. A diversidade da internet tem que estar ali. A internet tem que estar, de alguma forma, presente nos veículos de massa. Renato, chegamos aqui ao final da nossa entrevista, tem o Pinga Fogo, pergunta, você responde aí rapidinho, por favor. Maior desafio do Brasil? Educação e produtividade. Maior desafio do planeta? Sustentabilidade para a democratização do consumo. Um amor? Minha mulher, a Cris. Uma paixão? Minha mulher, a Cris. Um lugar? Minha casa. Uma surpresa? As passeatas. Um ódio? A incapacidade
da classe política se reinventar e ouvir o clamor das ruas? Um arrependimento? Não ter identificado isso antes. Um sonho? Que, de fato, isso faça com que o Brasil tenha um novo patamar, como teve depois do Fora Collor. Renato, sou muito grato a você, bicho. Obrigado aí pela Obrigado. entrevista, foi excelente. Obrigado Um mesmo, abraço, também. boa noite. Valeu. A notícia volta na semana que vem, logo após Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E também ver as notícias do programa aí pelo meu Twitter, porque as redes sociais estão em moda, como lembrou aqui o Renato, a quem eu agradeço bastante pela entrevista. Boa noite para você, tenha uma excelente semana e muito obrigado pela sua audiência.